Olha só, galerinha. Continuando na questão das lojas. Qual é a quantidade de computadores vendidos pelas duas lojas? Represente por meio de uma matriz e complete a tabela com as quantidades de notebooks, netbooks e tablets vendidos nos meses de janeiro e fevereiro. Pô, peraí. Se nós estamos aprendendo a trabalhar com matrizes, não era simplesmente chegar e somar. Aí tu está fazendo continha demais. Aí tu não aprendeu nada de novo. Então deverias ter feito C mais F, ou seja, quem é a matriz C? 145, 110, 220, 130, 95, 190. E vou somar com a matriz 120, 90, 215 e na parte de baixo 105, 85, 180. Então a matriz C mais F vai ficar igual. E nós aprendemos que soma de matrizes, o elemento A11 de uma é somado com o elemento A11 da outra, e assim por diante. Então seria 265, 265, depois 200, depois, muito obrigado, e agora? 235, 180, 200, 370. É isso? Então era muito simples, né? Só que tinha que fazer do jeito certo, botar uma matriz lá da outra e somar. Só isso. Bom, aí tinha uma tabelinha ali, janeiro, fevereiro, e queria que eu montasse a tabela. A tabela, aliás, estava montada, completasse, né? Note, net, tablet, e aí ficamos com 265, 200, 435, 235, 180. Ô professor, esse cara está com algum problema? Por que ele quer que eu faça isso? Para que fique muito claro que uma matriz, que na matemática pode parecer um ente desconexo do mundo e sem sentido, na verdade é só uma tabela de números que tem um significado muito claro na loja. Saber qual é a venda total e saber os meses e o tipo de equipamento vendido, o que é fundamental para qualquer gerente de loja de quinta categoria. Né? Mesmo que o cara tenha uma barraquinha de quinta categoria vendendo bugiganga, ele tem que saber quando e o que ele vende mais para poder fazer o pedido, né? E não faltar e não deixar o cliente na mão. Então tu vê, né? Parece um exercício idiota de matemática, mas na verdade é o alicerce para um dia tu controlar a tua empresa, seja lá de que tipo for a empresa e de que tamanho for. Então matrizes são algo absolutamente indispensável na gerência de qualquer empresa, da mais terrível à mais gigantesca. A diferença, na verdade, são os computadores, né, necessários para processar os dados de empresas enormes. Às vezes o volume de dados de uma empresa é tão absurdo que tu tem um mega computador e tu deixa o computador processando dias para poder tirar o relatório final do mês lá. Certo? Imagina, né, o volume de dados aí no caso. Muito bem. Questão 5. Responda as questões a seguir. Quantas unidades de netbook foram vendidas em janeiro? Janeiro, netbook, 200. É outra questão que não dá para errar nessa. Eu errei. Janeiro, netbook, 200. Letra B. Quantas unidades de notebooks foram vendidos em fevereiro? Fevereiro, notebook, 235. Quantas unidades de tablets foram vendidos nesses 2 meses? Tablets, então eu vou somar esses dois números aqui, ó. 5, 10, vai 1, 805. Bem light, hein, galera, essa parte introdutória sobre matrizes. Indo para a página 11, ele só mostrou o que era a soma de matrizes, né, naquele quadradinho ali de cima. Ele só fez mais um exemplo, assim como eu tinha feito na sala de aula. E ele vai lá e demonstra bonitinho o que seria então a subtração de matrizes. Certo? Aliás, não custa comentar aqui, ó. Uma coisa que eu acho que eu não falei na aula passada, o que é matriz oposta? Falei? Matriz oposta. Se eu tenho uma matriz A feita pelos elementos, por exemplo, A, menos 1, 3 e π, adivinha quem é a matriz oposta de A que a gente representa por menos A?
menos A, mais 1, menos 3. Ou seja, o que é uma matriz oposta? É uma matriz com os sinais todos opostos, né? Trocados, parabéns, né? O sinal oposto é isso, né? Sinal diferente. Então, matriz oposta, eu não tinha falado nisso, mas é importante reforçar essa ideia. Porque se tu entende o que é uma matriz oposta, tu deves perceber que subtrair matrizes é somar uma matriz com a oposta de outra. Eu tinha te ensinado a somar, né? O elemento A1 soma o elemento A1. O elemento IJ soma com o elemento IJ da outra matriz, não é isso? E o que é subtrair? Ah, professor, subtrair é fazer um menos o outro. Pois é, mas na matemática a gente diz que subtrair é somar um número negativo. Só vai entender o porquê disso lá na faculdade, na verdade. Mas na matemática a subtração não existe. O que existe é a soma de um número negativo. Bizarro isso, né? Aqui é a mesma coisa. Quando eu vou pensar em subtração de matrizes, eu posso pensar na soma de uma matriz com a oposta de outra. Vai dar o mesmo que subtrair, certo? E aí, claro, se tu é um cara que quer mais, né, tu dá uma lidinha ali, tu entende o que ele está dizendo, e depois tu vai fazer o exercício, que é a 6 da página 11. Vamos ver o que dizia o exercício 6 da página 11. Tá quase, meu querido, tá quase. Dizia o seguinte: determine o número de unidades vendidas a mais pela loja Cobol em relação à loja Fortran e complete a tabela com as quantidades obtidas. Se eu quero saber quanto a mais a Cobol vendeu, eu pego a matriz da Cobol e subtraio a matriz da Fortran. Concordam comigo? Ou seja, 145. Não. Vou dar uma de picareta aqui, peraí. Vocês não podem fazer isso, eu posso. É a glória! Sim! Pronto. Ali, ó, 6. Agora ficou bem mais gostoso. Eu quero saber a diferença entre as vendas da Cobol e da Fortran. Agora o negócio é o seguinte, ó. Esse menos aqui, vai ou não vai trocar o sinal de todo mundo? E aí eu posso até, se eu quiser, botar o menos aqui pra dentro da matriz e somar aqui fora, né? Concorda comigo? É isso que eu estava te dizendo, que uma subtração é a soma de uma matriz com a oposta de uma outra matriz. Só isso. Bom, agora ficou tudo muito simples, né? Afinal, 145 mais menos 120, 25. 20, 5, 25, 10 e 10. Que era 85, beleza, agora sabemos então quanto a mais a loja Cobol vendeu em relação à Fortran, já que eu fiz a subtração das matrizes que representavam as vendas. E ele quer que complete a tabelinha. Chatíssimo. Janeiro, fevereiro, net, ou note, né? Net e tablet. É isso? A ordem é essa, né? Aí ficamos com 25, 25, 25, 10 e 10. Só mais uma vez para deixar claro para o aluno que isso é uma matriz, mas tem um significado físico bem claro. Físico não, né? Comercial nesse caso. Show de bola. Não, eu vou ler ali que me parece interessante aquilo, né? Claro, acredito que vocês tenham lido, né? Mas só para revisar. Programador de computador. Ih, dá dinheiro isso aqui, bicho. O cara que aprende a programar computador ganha dinheiro. Só que tem que ter saco também, né? Que vai passar boa parte da sua vida na frente do computador programando. Ou seja, escrevendo uma matemática que o computador vai usar para processar informações, né? Então o cara tem que ser muito bom em matemática. Não existe programador bom que não seja bom em raciocínio lógico e matemática. Não quer dizer que ele pega qualquer conta e faça. Mas ele tem um raciocínio apurado. Ele pega um livro, ele lê, ele entende. Ele tem um raciocínio lógico apurado. Impossível ser bom programador sem matemática sólida. Mas dá dinheiro, cara. Meu Deus, como dá dinheiro. Também conhecido como engenheiro de software, este é um profissional cujas atribuições são escrever, testar, desenvolver e manter programas de computador. Tu imagina tu escrever um programa que controla um marca-passo. Se der pau, tu mata o cara. O programa tem que ser perfeito, ele tem que ser infalível, tem que ser muito mais estável que qualquer Apple. Né? Tu imagina o programa que controla o CTI de um centro médico. Né?
que ser perfeito, ele tem que apitar na hora certa, ele tem que dar os sinais corretos, senão o cara morre se o programa travar. É um pouco mais delicado do que o Windows, né? As suas principais tarefas envolvem discutir as necessidades dos clientes, elaborar projetos, planejar de que forma os programas funcionarão em conjunto, além de testar e identificar erros, corrigindo-os e atualizando-os. No caso de equipamentos médicos, o erro significa a morte de um paciente. Para ser um bom programador, é necessário conhecer linguagens de programação, como hardware e software básico, que são sistemas operacionais. Tem várias ferramentas para tu escrever um programa, né? E os programas são os mais diversos, desde programa orientado a objeto, que tu com o mouse vai ligando um bonequinho com o outro e o programa vai ser escrito pelo computador, na verdade, né? Desde programas que tu tem que digitar a linha de cálculo certinho para o computador ler depois. Para ser um bom programador, já falei, na programação o uso de matrizes é constante. Por exemplo, nas planilhas eletrônicas, estas com base nas matrizes tornam-se instrumentos indispensáveis, pois entre outras funções armazenam tabelas, elaboram gráficos, fazem cálculos matemáticos, que vai permitir, por exemplo, a gerência de uma grande empresa. Que legal, então ó, mais uma área para te pensar, se tu gosta, né, da coisa, mais uma área para pensar em atuar. Não, isso aqui não, né? Isso aqui não falamos nada ainda. Tem aluno que quer mais, deu uma lidinha, avançou um pouquinho, fiquei todo bobo. Mas agora eu vou contar a historinha pra vocês e vou passar a tua tarefa. Tá quase acabando já, eu prometo.